Nas últimas semanas tem acontecido o que o investidor chama de tempestade perfeita nas ações da BRF, a Brasil Foods, frigorífico mais voltado para o setor de carnes de frango aqui no Brasil e também exportação. Alguns momentos essa tempestade perfeita pode ser uma oportunidade de compra, em alguns momentos realmente não e tem que esperar e deixar a poeira baixar. Isso chamou minha atenção, eu dei uma estudada em todo o setor de frigoríficos novamente, me atualizei e separei um conteúdo aqui para tentar mostrar esse setor para você que não conhece ou quer ver o momento atual dessas empresas e se está ou não interessante para investir. Então esse vídeo vai ser sobre a BRF, mas antes de analisar a BRF, eu vou falar um pouco do setor das 4 empresas que nós temos aqui. Cada uma trabalha com um tipo de proteína, então BRF é mais voltado para frango, as outras é carne bovina, bovino ou porco junto também. Então cada uma tem o seu ciclo de commodity ali, vai depender tanto do preço da carne na venda, do dólar, e também das commodities de custo. Então, por exemplo, BRF, ela depende muito do custo do milho, da soja também, mas principalmente do milho, e essas commodities teve aí uma apreciação muito alta, né? Guerra comercial lá atrás, depois agora a guerra na Ucrânia, má governança, troca de governança agora nesse último trimestre, trocou o CEO, a Marfrig comprou um pedaço da BRF e por último, agora as últimas semanas saiu mais algumas notícias negativas aqui da BRF sobre um processo judicial e também sobre a linha de ração PET que eles têm e deu problema lá, tiveram que fazer um recall dessas rações que estava... Não sei se acho que estava até matando os cachorros, a gente vai abrir as notícias aqui e vamos dar uma olhada. Então, recapitulando, vamos falar do setor e das 4 empresas, que são bastante cíclicas, e depois vamos falar da BRF aqui, que é um case de turnaround, e a gente vai ver se está ou não valendo a pena entrar, eu vou ver se eu vou entrar ou não, e a gente vai analisar aqui junto nesse vídeo. Para fazer essa análise, eu vou utilizar aqui a planilha do ranking mágico de ações, que tem também todo esse ranking aqui, que você consegue ver uma lista das ações pelo ranking de indicadores, pelo valuation de Graham, pelo método do Bazin, pela fórmula mágica de Joel Greenblatt. Então, se você ainda não conhece essa planilha, depois acompanhe essa playlist, eu vou deixar no final do vídeo. E o link para você ter acesso a essa planilha está aqui na descrição. Bom, primeiro para você que tem a planilha, eu vou mostrar como você pode ir criando novas abas para todas as suas análises, anotações, ficar tudo aqui no mesmo lugar. Então, qual que é a ideia dessa planilha de análise e ranking de ações? Aqui você vai ter, então, o ranking de ações para você possivelmente selecionar algumas oportunidades e fazer uma análise mais detalhada. Então, aqui na aba de análise, você vai criando cópias, você vai vir aqui e vai duplicar essa aba de análise. Então, essa aba aqui, a ideia é você vai lá, duplica ela. Aí você vai nomear ela como você quiser, então vai colocar aqui uma aba de empresas de energia elétrica. No nosso caso aqui a gente vai pegar empresas de frigoríficos. Você coloca quantas colunas você quiser, então quantas empresas você quer colocar nessa aba, né, para fazer suas anotações. Então aqui você clica na coluna, clica com o botão direito, você pode inserir uma coluna à esquerda ou à direita. Só seleciona a coluna que já tem as fórmulas aqui, dá um Ctrl C e um Ctrl V nessa coluna que você criou. E aqui você coloca as empresas. Então, no caso aqui do setor de proteínas, frigoríficos, nós temos a Minerva, a JBS, que é uma empresa que teve uma valorização expressiva aí na nossa bolsa e atualmente é a maior do setor, né? Ela é bem maior do que as outras 3 aqui que nós estamos analisando. A Marfrig, MFRG3 e por fim a BRF, que é a empresa turnaround aqui do setor, é o patinho feio, e a gente vai analisar se é uma possível oportunidade. Eu errei aqui o código da Marfrig. Marfrig é MRFG3. Aí para você fazer suas anotações, o que eu fiz ali foi colocar aqui um espaço onde você seleciona as linhas e coloca para inserir. Então você vem aqui, pode editar, coloca aqui um fundo branco, é bem tranquilo de mexer com o Google Sheets, é que você pode fazer suas anotações. Lembrando que quando você abrir a planilha, para você começar a editar, você vai cair aqui nessa aba Leia-me, você vai vir aqui e ao invés de pedir o acesso para editar, você vai vir aqui em arquivo e vai fazer uma cópia. Então você tem que ter uma conta no Google Drive, não precisa ser e-mail do Gmail, qualquer e-mail você abre sua conta no Google Drive, você vai ali, arquivo, fazer uma cópia e salva aqui no seu Drive no local que você quiser.
Tá? Aqui tem as indicações aqui na aba Leia, me lembrando que para você conseguir essa planilha, eu deixo aqui na descrição a orientação. Então, voltando aqui, você já sabe como fazer, né, essas abas e criando abas e analisando algumas empresas. Então, você quiser fazer uma aba só para uma empresa que você vai acompanhando e depois você pega essa planilha e salva ela num favorito. Você pode vir aqui, salva na sua barra de favoritos e sempre que você quiser fazer uma nova anotação, uma análise, fica tudo fácil ali para você concentrar as informações em um só lugar. Então, voltando aqui, tema do vídeo, nosso setor de proteínas, nós temos as 4 empresas e cada uma atua em um tipo de proteína. No caso, a Minerva, ela atua com carne bovina, a JPS e a Marfrig, elas ficam variando ali entre boi e suínos, né, porco, e a BRF é concentrada em proteína de frango, embutidos, os frios em geral. Ela tem marcas como a Sadia, Perdigão. Eu não gosto muito dos alimentos. Agora uma coxa e sobrecoxa com batata no forno, eu me abraço. Então, sou um grande consumidor, sim, dos produtos. Aqui a Minerva é uma empresa um pouco mais pequena comparada à JBS e à Marfrig. Ela é mais voltada para consumo interno, latino-americano, ela não exporta tanto para Estados Unidos, então você fica um pouco mais independente do ciclo lá dos Estados Unidos de proteínas. Já a JBS e Marfrig são empresas maiores, a gente vê aqui pelo valor de mercado, então JBS com 49 bilhões de valor de mercado, enquanto que as outras empresas aqui, a Minerva, Marfrig e BRF são menores. BRF a gente vai ver que, apesar dela ter um valor de mercado pequeno, como é uma empresa que está muito endividada, o valor de firma, né, quando você soma o valor de mercado com a dívida da empresa, ela já está aí com um valor um pouco relevante. Esse é um dos grandes problemas da BRF, a questão da dívida, que a gente vai ver também nesse vídeo. Aqui eu coloquei como referência as commodities aqui, que você pode tentar se basear pela questão do custo. Então, entre essas 3 proteínas, a pior de margem é realmente o frango, é o que trabalha com a margem mais apertada, e é um setor de margem apertada com muito consumo. Então, é como uma empresa varejista, né? Qualquer 1%, 0,5% ali na questão da margem, a empresa já passa a dar prejuízo. E hoje é o que está acontecendo, a empresa que está com resultado negativo. Aliás, é a única empresa aqui que quando você olha aqui já pelo múltiplo do PL, é a única empresa que está dando resultado negativo. E quando a gente pega essa questão da commodity, então a gente pega aqui no TradingView, sempre que você quiser consultar commodities, as commodities é mercado futuro. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o milho. É ZC, eu coloquei aqui um ponto de exclamação. Quando você vem aqui para consultar commodity no TradingView, você coloca aqui para pesquisar e coloca em mercado futuro. Então nós temos as ações, os futuros, e você coloca aqui o código. Sempre vai ter aqui esses contratos, né, que são negociados alguns meses à frente, mas você sempre coloca o primeiro aqui, o 1 exclamação, que é o primeiro contrato, né, que vai vencer, então ele vai sempre renovando. Eu coloquei aqui na minha lista de favoritos essas commodities e quando a gente dá um zoom out aqui, a gente pega mensal, esse é o comportamento do milho. Então a gente vê aqui que ele tinha essa faixa que ele vinha trabalhando muitos anos, ó, aqui 2010, então 2009 deu essa subida, 2012 começou a normalizar, aí voltou aqui 2015 e depois guerra aqui da Ucrânia, o preço do milho, das commodities agrícolas em geral, né, não só milho, soja também, foi bastante pressionado. E com isso o que que acontece? O preço da commodity subiu, então esse aqui a gente tá vendo o milho, a soja também subiu bastante. Fica mais caro você alimentar os frangos e você não consegue repassar toda essa margem para o consumidor final. Então, fica a margem apertada, mas logicamente, preço de commodity não vai subir para sempre. Então, toda empresa que é cíclica, e no caso aqui esses frigoríficos são cíclicos, é mais interessante você pegar quando o preço da commodity está num nível acima da média, porque todo ativo tende a regressar à média. A mesma coisa que você comprar a Vale quando o minério de ferro está nas máximas. É interessante você comprar quando o ciclo do minério de ferro está abaixo de uma média histórica. Então, pela questão das commodities em si, isso pode indicar uma vantagem aqui de você estar entrando numa empresa como a BRF nesse momento em que as commodities que são custos para eles estão num preço elevado. Questão agora da governança aqui de BRF. Eu separei aqui no site do Fundamentei. A gente pega aqui, governo ainda tem 6%, tá? Já foi uma empresa do governo, diminuiu a posição, mas ainda tem 6%. E agora a Marfrig aqui com 1/3, né, da empresa da BRF. Então, Marfrig, a empresa que
questão de proteína boi e porco, comprou 1/3 agora e entrando no mercado também de frango. Tanto que agora, nesse último trimestre, trocou o CEO. O CEO que era da Marfrig assumiu agora a BRF. Foi uma notícia que pegou o mercado de surpresa, mas que o mercado interpretou positivamente. Por quê? Porque BRF sempre foi problema de governança. Marfrig é uma empresa mais bem gerida, então o mercado está analisando isso com bons olhos. Mesmo que a experiência do CEO da Marfrig era com questão de proteína de boi, de porco, é uma empresa que tem uma tradição de melhoria da questão de custos, organização, governança, e é o que pode aí, quem sabe, ajeitar a casa da BRF. E veja que é relevante a posição de Marfrig, essa posição que Marfrig comprou em BRF é relevante para o resultado de Marfrig, a empresa que tem 5,3 bilhões de valor de mercado, e compra uma posição de 1/3, né, na BRF, que tem valor de mercado de 9 bilhões, então isso sim é uma posição bem relevante aqui para as ações da Marfrig. Uma outra questão que pode beneficiar aqui BRF, e daí a respeito disso eu quero sua opinião, ou se você entende sobre o setor, contribui aqui com o vídeo, é que o setor bovino, de carne bovina nos Estados Unidos, ele está entrando agora num ciclo ruim para essas empresas, que vai diminuir margem. O que acontece? Os últimos anos, os últimos 2, 3 anos, matou muita fêmea lá os produtores de gado. Então agora vai ter que parar o abate das fêmeas para repor ali a questão de produção do gado. Então vai ter menos boi disponível no mercado, vai ter que voltar a matar os machos, então isso vai diminuir a disponibilidade, né, a oferta de carne no mercado, com isso o preço sobe. Tá? Então, preço do boi subindo vai diminuir a margem dessas empresas que têm atuação lá no mercado dos Estados Unidos, JBS, Marfrig. Além de diminuir a margem dessas empresas, porque vai aumentar o custo, a gente está entrando aí numa recessão, né? Então, além da retirada dos estímulos, então agora na pandemia, o governo distribuiu dinheiro, então o povo com mais dinheiro compra carne. Então a gente tem essa retirada de estímulos, recessão, diminui margem, porém o preço, né, o custo subindo e pressionando. Então pode haver uma migração aí da carne bovina para consumo de aves, que é um substituto, né? O frango é substituto da carne bovina. Agora o que pega aqui? A BRF, ela tem atuação forte aqui doméstica, Brasil, e bastante exportação também lá para os turcos, árabes, que são os países islâmicos lá que não consomem carne de porco, e acaba que a carne bovina e o frango é o substituto. Então ela tem essa atuação aqui doméstica, e lá a região árabe, turco, mas eu não vi a respeito de exportação da BRF para suprir o mercado dos Estados Unidos. Dei uma olhada aqui nos balanços, nos resultados, e eles não têm essa atuação lá no mercado. Então eu não sei se essa inversão do ciclo de carne bovina, né, para carne, se isso pode beneficiar aqui a BRF, mas a princípio isso não tem relação. Já aqui no mercado interno, mesmo que diminua o consumo da carne, mas agora o governo está para distribuir picanha gratuita, então dificilmente a gente vai ter um aquecimento aqui, né, do consumo de frango. Então não vejo de fato, né, tirando as brincadeiras, não vejo um gatilho de aquecimento do mercado doméstico, aumento de consumo de carnes. Então, olhando friamente para a BRF, aumento de consumo, aumento de demanda, de fato não consigo ver no curto prazo. A única coisa que a gente pode perceber é que, de fato, a commodity de custo, milho, soja, pode ser que ela tenha um arrefecimento agora, porque, de fato, as commodities agrícolas subiram muito e, com o tempo, isso deve voltar para a normalidade. Pontos positivos, marca forte. Eles têm a Sadia, a Perdigão. Quem é que não conhece aqui o galinho da Perdigão? Você com certeza já viu aqui o galinho da Perdigão, certo? Pontos negativos. Além de tudo isso que a gente já falou, má governança, tiveram notícias recentes aí. Então teve esse comunicado ao mercado que é referente a essa notícia aqui que a Suno apresentou. Ações recuam 9% com notícia sobre dívida. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico da BRF. O gráfico está bem feio realmente. É faca caindo. Esse aqui é o gráfico mensal, ó. Desde 2010 aqui a empresa subiu, chegou a bater R$ 69,00 e agora está R$ 8,00. Vamos colocar aqui no gráfico diário. Empresa hoje, começo de dezembro, caindo mais 5%. Então aqui foi a queda. Essa notícia aqui, que a empresa caiu 9%, foi agora dia 1, nesse dia aqui. Voltando aqui para a notícia da Suno, é a respeito de uma reportagem que aponta que a empresa tem uma dívida multimilionária com a Ipiranga, que ultrapassaria
800 milhões. Isso é uma questão judicial dos anos de 1990, que o mercado questiona de que esse valor, essa provisão, caso eles percam essa ação judicial, não está no balanço. Então a empresa soltou aqui um comunicado relevante e falou que vai manter o mercado informado, né, nas demonstrações financeiras, e que sim, eles têm essa provisão devidamente constituída, mas de fato é uma notícia bem negativa, né? Uma empresa com 9 bilhões de valor de mercado, extremamente endividada, se tiver que pagar mais 1 bilhão de multa, então a notícia realmente é uma notícia muito ruim e fez as ações despencarem. Outra notícia que saiu recente e que derrubou as ações é essa notícia. Eu nem sabia, eles têm uma linha também de ração PET, a BRF PET, e eles tiveram que recolher alguns lotes de ração depois que teve contaminação por etileno glicol. Isso foi ali pelo dia 20 de outubro, onde começou mais uma derrocada das ações aqui, ó. Nesse período, as ações caíram só por conta dessa notícia quase 20%. Então, quando começa tanta queda, isso chama atenção no mercado se é ou não é uma oportunidade. Então, realmente, case bem complicado, turnaround, questão de números aqui. Você pega o endividamento, quando a gente pega a dívida líquida pelo EBIT, está em 11,8, porém vamos analisar melhor aqui, né? Esse daqui é a dívida líquida sobre o EBIT, vamos dar uma olhada, a dívida líquida sobre o EBITDA. E eu peguei aqui a apresentação do último trimestre e a gente vê que a dívida aqui está representando, quando a gente pega aqui a dívida sobre o EBITDA, está tendo uma manutenção aqui de uma alavancagem bem alta que não tem reduzido desde 2020. Os outros números nem convém a gente analisar porque também tudo negativo, pouca margem. Então assim, o que pode ser um gatilho para essa empresa? Eu vejo realmente só a questão da mudança da gestão. A Marfrig ter comprado BRF é sangue novo e quem sabe eles consigam reduzir um pouco a questão de custo e melhorar a margem. Agora, se você está pensando em entrar no papel, eu acho que vale a pena dar uma olhada nas opções, uma venda de put, porque a volatilidade do papel está muito alta. Bom, entrei aqui no Profit, dei uma olhada, a volatilidade implícita do papel está em torno de 60%, então está bem alta. Você vender put, aí você consegue um prêmio interessante, mas é faca caindo. Setor, não vejo aqui um gatilho para a empresa melhorar no curto prazo, médio prazo, então eu prefiro ficar de fora. Se você estava pensando em entrar no papel, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Vou continuar monitorando esse setor de frigoríficos, se tiver alguma atualização, vou fazer um novo vídeo, então não deixa de se inscrever se esse assunto te interessou e ativa o sininho aqui para os próximos vídeos. Um abraço, valeu!